Diz aí, Diz aí, Campista. Diz aí, Campista. Diz aí, campista! Campistas de Jesus! Eu me chamo Michele, eu fiz o segundo acampamento salvista juvenil e hoje estamos aqui na nossa terra prometida para a estreia do nosso quadro Diz aí, Campista. E nada mais justo do que termos como nosso primeiro entrevistado o nosso diretor espiritual campista, Padre Cláudio Honor. Padre Cláudio Honor, seja bem-vindo. Então vamos começar agora o nosso Diz aí, Campista. Para começar, a gente quer saber um pouquinho da sua vida pessoal. Tá certo? Então vamos lá. Fale um lugar. Lugar. Primeiramente, alegria também de estar com vocês nesse quadro novo. Diz aí, campista. Para um lugar, Terra Santa. Um título mariano. Nossa Senhora de Pentecostes. Certo? Uma comida predileta. Churrasco. Um santo de devoção. Santo de devoção. Santo Agostinho. E um esporte favorito. Esporte favorito. Olha, eu gosto muito de futebol, mas também eu gosto de bicicleta, gosto de pedalar, gosto de andar de bicicleta. Bacana. E para finalizar, um sonho. Um sonho. Meu Deus, que esse local, essa terra, seja um centro de evangelização, já é, né? Mas que possamos terminar toda essa obra que Deus tem para nós nesse local. Ótimo, padre. E agora vamos adentrar um pouquinho na vida religiosa do padre. Conta pra gente, padre, com quantos anos o senhor sentiu o chamado para ser padre, o chamado para o sacerdócio? Então, dentro dessa realidade, né, de vida religiosa e antes também, né, do chamado, para trazer também, né, o conhecimento de todos, você, enfim, aqueles que nos acompanham, os campistas. Eu sou de uma família, nós somos 6 irmãos, né, e eu sou o terceiro, né, dos homens. Nós somos 3 homens, 3 mulheres. E meus pais, né, eu não tenho pai, meus pais são falecidos, eu perdi meu pai, né, João Paulo de Oliveira, eu perdi com 6, 7 anos. Também minha mãe, né, logo depois, mais 6 anos, com 13 anos, né, eu perdi também a minha mãe. Né. Mas, mesmo diante de todas essas realidades, né, que me marcaram na minha história, Deus foi generoso, né, agraciado. Meus pais, com certeza, na glória celeste, rezando e intercedendo por mim. E após, né, esses acontecimentos, né, nós fomos morar com os meus irmãos, minha irmã casada, e depois recebi convites, né, para participar da igreja, grupo de jovens. Na verdade, eu sempre fui de uma família católica, meus pais, né, sempre, minha mãe, missa. Claro, às vezes eu não era tão fiel, mas minha mãe sempre pegava no pé para estar indo, a gente sempre ia. E após, né, isso, eu recebi convites para participar de grupo de jovens. E aí que foi, né? Voltando a ser realmente um cristão católico, né, de fato. E aí foi surgindo, despertando essa realidade de vocação, né? Participando de retiros, encontros, mas uma idade aí, né, de 17, 18 anos, que despertou, né, esse chamado, né, ao sacerdócio. Eu nunca imaginei, né, até então ser padre, sempre gostei muito de futebol, esse era o desejo, ser professor de educação física, e nesse caminhar, né, Deus foi mudando, né, os caminhos aí, mais ou menos nessa idade, 17 para 18 anos, né, a realidade da vocação, do chamado que despertou. E foi nessa idade, com 18 anos, que o senhor entrou no seminário? Isso, aí deu uma despertada, né, na realidade da vocação, e eu fui fazer um caminho, né, conhecer congregações, conhecer institutos, né, e a igreja é assim, bela, com várias ramificações, congregações, institutos, e fui conhecer, fazer encontros agostinianos, né, e me identifiquei com os salvistas. E a minha entrada no seminário foi um pouco mais velho, com 22 anos, né, eu entrei no seminário, no Instituto Missionário Servo de Jesus Salvador, do qual eu faço parte hoje, né, sou religioso. Em 1999 que eu vim para o seminário, né, com 22 anos, ingressei na Fraternidade Jesus Salvador,
da qual eu estou hoje e esse carisma que me alimenta, que me sustenta, que me fortalece na minha vocação. Certo. E na sua realidade enquanto sacerdote, como foi que o senhor conheceu o acampamento? Quem te convidou? Muito bem, essa realidade do acampamento. Veja, eu fiz, né, uma experiência, né, antes do acampamento, só para um pouco de história, né, como eu falava da minha vinda para a igreja, quando eu fiz um retiro Civilização do Amor, né, na minha cidade, na cidade vizinha, na Diocese de Toledo, um encontro maravilhoso, muito dinâmico, e foi aí que despertou, né, essa realidade esse retiro foi em 1995. Depois que eu fiz esse encontro, aí a vocação despertou, seminário. Aí a chegada, né, na realidade do acampamento, eu tinha o desejo de trazer esse Civilização do Amor, né, aqui para São Paulo, uma realidade muito boa de evangelização, mas não consegui. E aí foi através, né, de um Padre Elcio, do nosso instituto, que ele comentou a respeito do acampamento. Ele é de Dourado, já tinha feito o acampamento. Padre, eu fiz um acampamento, né, de oração lá em Presidente Prudente, né, conheci algumas pessoas, e o senhor fala desse projeto, né, dessa Civilização do Amor, depende do senhor fazendo, o senhor gostaria, né, de trazer, quem sabe, e aí foi. Entrei em contato, né, com o pessoal, Dalton lá de Prudente, e aí conseguiram a inscrição, e assim que eu fui conhecer, né, o acampamento, através do Padre Elcio, né, do Dalton, Astromar, e foi aí que eu fiz a experiência em 2015, né, do acampamento lá em Presidente Prudente. E como que suscitou em seu coração esse chamado a ser campista, no sentido de o senhor perseverar e querer trazer o projeto aqui para São Paulo? Então, na verdade, o ser campista, porque eu desejava, né, e o desejo de, depois de voltar de uma missão, né, na Europa, estive em Portugal, morei um ano, depois retornando e vendo a realidade, né, das nossas paróquias, aqui de Parelheiros, enfim, Vargem Grande, o desejo de trazer essa realidade nova de evangelização. Por isso que eu falei da Civilização do Amor. E quando eu fiz o acampamento, né, identificou muito com aquilo que eu desejava trazer. E essa experiência do acampamento, na minha vida pessoal, foi muito rica, e justamente por isso, eu falei, nossa, por que a gente não trazer aqui para São Paulo, né, essa experiência do acampamento, né, começarmos a realizar aqui, né? Então foi nesse desejo de evangelizar e ao mesmo tempo fazer com que essa graça, essa experiência que eu vivi, né, fosse também atualizada, fosse aqui na paróquia, né, São Vicente de Paulo, aqui em São Paulo, enfim, para todas as pessoas. Foi assim que nós tivemos aí todo esse desafio, né, e depois de levar pessoas, né, para ir os primeiros fazer lá em Presidente Prudente e, consequentemente, a gente trazer, né, essa realidade, né, do acampamento aqui para São Paulo. Então, o senhor já foi entrando numa questão bem interessante, né? Que muita gente quer saber. Como foi dar os primeiros passos trazendo o projeto aqui para São Paulo? Teve muitas dificuldades? O senhor teve medo? Foi desafiador, porque, como nós sabemos, né, a estrutura do acampamento é muito grande, né, tanto de número de pessoas para trabalhar, quanto também a estrutura dos desafios, das dinâmicas, e tudo isso necessita tanto de pessoas quanto também de espaço. Então esse foi um dos desafios. Tanto a quantidade de pessoas, porque em média, né, quando eu fiz o acampamento, estavam trabalhando, né, quase, nós fizemos em 120 pessoas, tinham em média de 300 pessoas trabalhando. Eu falei, meu Deus, como é que vamos fazer isso, né? Como que vamos trazer isso para São Paulo? E esse foi o desafio. Mas quando eu fiz, voltei para a paróquia, aí foi incendiar o coração do povo. Minha gente, a gente precisa, fizemos um CPP, eu fiz uma experiência maravilhosa e vocês precisam conhecer. E assim, conseguimos levar um ônibus para fazer lá em Prudente, e depois que fizeram, realmente foi uma experiência gostosa, né? Aí tinha mais aí umas 20, 30 pessoas que já tinham feito, aí levamos mais um grupo de jovens, foram fazer também, aí juntou umas 40 pessoas, poucas pessoas, para uma quantidade, uma equipe de 200, 250, 300 pessoas, 40 pessoas, como que a gente vai fazer um acampamento assim? Mas aí nós tivemos pessoas, amigos lá
de Prudente, o Dalton, né, o Marcelo. Não, padre, a gente monta uma equipe aqui, a gente monta um ônibus, lota um ônibus, a gente vai levar para lá e o senhor precisa só de um local, um espaço. Esse foi o desafio também, onde encontrar um espaço para montar. Mas Deus foi abrindo as portas, né, diante desses desafios todos aí, de local, de pessoas, né, e montar essa estrutura. Ninguém sabia montar, como que a gente vai montar? Mas tivemos também amigos, né, esses parceiros lá de Prudente, o Marcelo, o Dalton, que nos ajudaram. Eles foram manutenção e vieram, né, alguns dias antes para montar toda essa estrutura, né, do acampamento, dinâmicas, desafios. E foi assim, o primeiro foi realmente um grande desafio. Nós trabalhamos com uma equipe daqui bem reduzida, em torno de 30, 40 pessoas, e aí de lá veio um ônibus de Presidente Prudente para cá para servir, onde veio, né, secretaria, recreação, pregação, música, na verdade toda a estrutura eles trouxeram. E foi assim que nós demos esse primeiro passo, né, desse projeto, enfim, desses acampamentos aqui em São Paulo. Foi desafiador, mas quando Deus quer, a coisa acontece. Quando Deus quer, você dá um sim, a coisa acontece, e graças a Deus aconteceu. E isso foi em que ano, mais ou menos? Então, nosso primeiro acampamento, né, eu fiz em 2015, e aí final de 2015, né, vivenciamos lá o primeiro nacional, e 2016, né, foi no carnaval de 2016, foi o nosso primeiro acampamento aqui em São Paulo. Bacana. Então, padre, conta pra gente quais são os acampamentos que nós temos implantados aqui hoje em São Paulo e quais idades abrange? Então, os acampamentos que nós temos, com a graça de Deus, nós avançamos muito, né? Nós começamos com o acampamento juvenil, né? E hoje nós temos o juvenil, né? Acampamento juvenil, que são jovens, né, de 18 a 30 anos. Temos o acampamento sênior, que é para adultos, né, casados, da mesma forma solteiros, a partir dos 30 anos, né, o acampamento sênior, 30 até a idade então, que o Pai do Céu quiser, né, para todos, o acampamento sênior, e depois nós fomos lá vivenciar o acampamento FAC. Todas essas experiências, né, nós sempre fomos buscar, nós fazemos a experiência, né, conhecemos, levamos jovens e depois trazemos para cá. Né, o FAC, que nós trabalhamos a idade de 13 a 16 anos, né, o acampamento FAC. Temos o acampamento de casais, né, temos o acampamento de casais, e aí para os casados, né, graças a Deus nós conseguimos também vivenciar uma experiência tanto em Prudente quanto em Petrópolis, né, alguns casais trouxemos para cá também, né, o acampamento de casais. O acampamento de cura, né, e libertação que nós fizemos, uma experiência fantástica, né, extraordinária, onde trabalha a realidade espiritual, dos traumas, das feridas, da história, enfim, um acampamento maravilhoso. E esse acampamento nós criamos, Deus que nos inspirou, na verdade a original é nossa, é salvista, né, nós com as nossas irmãs salvistas, os irmãos e as irmãs, eu como padre, os fráteres que ajudaram, e nós criamos esse acampamento de cura e libertação, um acampamento de uma experiência profunda, fantástica, maravilhosa. Esse acampamento, e que nós já tínhamos marcado, né, o acampamento Magnífica, que é justamente Magnífica de Nossa Senhora, né, então esse acampamento também nós já tínhamos marcado, em detrimento aí da pandemia, nós não conseguimos, mas o acampamento Magnífica. Nós também, né, fizemos e temos o desejo de trazer, que é o acampamento João, que é para adolescentes, né, de 17 até 18 anos, 16, 18 anos. Também um acampamento que nós fomos vivenciar, nós não estamos realizando ainda, que é o acampamento Mirim, né, que são as crianças, né? Nós queremos abranger todas as realidades, aí crianças a partir dos 8, 9, 10, 11 anos. Então, são esses acampamentos, né? O que nós não estamos fazendo, que é o Mirim, o João, né, o Magnífico, nós já estamos realizando aqui em São Paulo. E com a graça de Deus, nós queremos realizar aqui nesse centro de evangelização, né, e formação Alfa e Ômega, o quanto antes, né, esses acampamentos, né? E vai passar esse período que nós estamos
vivenciando aí. Essa vacina, graças a Deus, está saindo. E após essas vacinas, a gente, com a graça de Deus, queremos realizar, voltar aos nossos acampamentos. Certo, com a graça de Deus vai conseguir realizar sim. Então, nessa realidade de todos esses acampamentos que existem, quando um campista faz o acampamento, para manter eles no fogo, quais as outras realidades que o projeto abrange? Então, aí falando um pouquinho, né, falou do projeto e o que ele abrange, e na verdade Deus tem nos inspirado, Deus tem nos levado para as águas mais profundas, né, e até mesmo esse local que nós estamos, né, Deus tem nos abençoado, nos abençoou, nos deu esse local, essa terra maravilhosa, e aqui será o centro de evangelização, já é informação alfa e ômega. E nós, quando iniciamos em 2016, nós tivemos esse desejo, né, de crescermos e de evangelizar. E com o passar do tempo, nós vimos a necessidade de estruturarmos toda essa realidade dos acampamentos, e para que seja algo permanente, né? E dentro disso nós criamos, né, esse projeto, né? E aí essa dimensão de associação, né, Alfa e Ômega Salvista, justamente no intuito de atender, porque nós percebemos também que os jovens famílias, casais, né, adolescentes, crianças, fazem uma experiência do acampamento, depois tem as reuniões, depois tem o retorno, só que depois, e o depois, para manter o fogo, e o depois? E aí foi que Deus nos inspirou para que nós pudéssemos realizar essa formação permanente, né, com retiros da Escola de Evangelização Santo André, Nova Vida, Emaús, João, né, Apolo, formação de pregadores. Então é isso que nós iremos trabalhar. E as células de evangelização salvista, né, pós-acampamento, pós-encontro, as reuniões, pós-retorno, né, nós vamos direcionar justamente dentro desse sentido, né, de uma formação permanente, onde teremos pessoas que estarão dando esse acompanhamento e inserindo, né, em retiros da Escola de Evangelização Santo André, né, células de evangelização salvista, para que não possamos perder nenhum daqueles que Deus nos confiou, né? É uma maneira que nós encontramos para ser uma formação permanente, continuada, para não perder nenhum daqueles que Deus nos confiou. Certo, então na proporção que o projeto tem tomado, o senhor diria que esse é o sonho para o projeto Alfa e Ômega? Exatamente, exatamente. Nós estruturamos desta maneira, né? E Deus nos inspirou, nós criamos e vimos a necessidade de ter mais pessoas, e para abranger, alcançar mais pessoas, nós precisamos da mesma forma de pessoas que possam dizer o sim, né, a essa obra, a esse projeto. E estruturamos os departamentos, né? Como vocês mesmos, departamento de comunicação, né, dentro do projeto Alfa e Ômega, departamento de evangelização e missão, departamento social, né, departamento de engenharia e construção, departamento administrativo jurídico, enfim, departamento de formação, né, e evangelização, de formação em espiritualidade, e tudo isso, né, dentro desse projeto, dentro dessa associação, projeto Alfa e Ômega Salvista, para que possamos realmente evangelizar, né, com eficácia, com qualidade. E esse é o desejo, por isso que criamos, né, essa associação. E o desejo da mesma forma que cada um de vocês, campistas, cada filho amado, amada de Deus, possa da mesma forma estar conosco, né, fazer a experiência dentro de um acampamento e depois da mesma forma estar dizendo sim para que possamos servir melhor, crescermos, né, dentro desse projeto, dessa associação, projeto Alfa e Ômega Acampamento. Certo, padre. E conta pra gente, como o senhor consegue conciliar a sua vida dentro da paróquia com o do projeto? É muito difícil? Ótima pergunta, muito boa. Na verdade, assim, como nós iniciamos, né, dentro desse projeto, antes, né, iniciamos o projeto em 2012, né, o projeto Alfa e Ômega, mas essa proporção que ele tomou hoje, nós iniciamos dentro da paróquia. Nós começamos o acampamento dentro da paróquia São Vicente de Paulo.
Então, esse acontecer dentro da paróquia, claro, ele foi crescendo, só que a gente conseguiu separar, né, uma realidade do projeto e outra realidade da paróquia. É claro que no início foi muito difícil, né? Eu estava sozinho na paróquia e tinha que dar conta das realidades, né, paroquiais, que bastante pastorais, movimentos, e também assistência, né, ao projeto, pós-acampamento, atendimentos. Mas hoje, né, eu dou conta, na verdade, claro, Deus que me fortalece. Por quê? Porque nós estruturamos dentro dos departamentos. Então, o padre tem, né, a missão de gerir o projeto, mas nós temos coordenadores de cada um desses departamentos, né? Igual você, departamento de comunicação. Temos uma coordenação que vai auxiliar, ajudar o padre, contribuir. Então, o projeto hoje ele já está caminhando, né, dentro dessa maneira, e claro, e aí eu foco na dimensão da paróquia, pastorais, movimentos. Enfim, Deus deu uma graça ao padre de ter, né, esse olhar sobre o todo, seja do projeto, mas também da realidade paroquial, né, de evangelização, de missão, né, da paróquia São Vicente de Paulo, da qual eu estou hoje. É um desafio? É, mas precisamos dizer sim, e não tem como ser diferente, né? E eu faço com muito carinho, com muito amor, sou muito feliz dentro dessa missão que Deus me confiou e consigo gerir, né, essas duas realidades. Claro, é sempre um desafio, mas hoje eu tenho um padre que me auxilia, o padre Fábio Francisco, na paróquia, antes também a gente tinha, então a gente consegue conciliar toda essa realidade, né, pastoral, paroquial, mas também de evangelização, dos atendimentos, né, do projeto da Associação Projetal Fiômega Salvista. Muita coisa para absorver, né, campista? Mas para finalizar, padre, voltando um pouquinho na sua vida, no seu acampamento, o senhor pode dar um pequeno testemunho? Sim, sim, com certeza. Aí você falou voltando no seu acampamento, e é uma experiência, foi maravilhosa, né? Foi fantástica a experiência do meu acampamento. E na minha vida pessoal, né, enquanto padre, me ajudou muito, muito mesmo. Assim. O meu acampamento, eu fui para o acampamento porque, como eu tinha o desejo de trazer, né, esse projeto, enfim, trazer o acampamento, conhecer o acampamento, então eu fui quase como que você está com a prancheta na mão aí, né? Eu fui lá para anotar, para ver, enfim, porque é um acampamento de leigos, né? Não é de padre. Eu sou padre, fui para um acampamento de leigos. Eu falei, gente, e até quando eu estava indo, aí o Dalton que me convidou falou, padre, o senhor quer se apresentar como padre no início, né? Ou o senhor quer ficar como leigo? Eu falei, eu não sei como é que é. Não, é um acampamento de leigos, né? Não tem padre lá. O senhor vai ser o único padre que vai estar fazendo o acampamento. Eu falei, gente, como é que vai ser isso, né? Como que eles vão me receber, aceitar? E ele partilhou, padre, às vezes tem alguns padres que vêm fazer para conhecer, eles deixam para se apresentar no final. Eu falei, mas como que vai ser isso? Eu falei, tá bom, o que você acha melhor? O senhor que vê, de repente o senhor se apresenta no final. E foi assim, mas eu falei, não, então me apresento no final. Aí quando nós tivemos no início um momento de apresentação, aí perguntaram qual que era a minha profissão, o que eu fazia. Eu falei que eu era presidente de uma instituição filantrópica, né, sem fins lucrativos. Na verdade, não era tanto mentira, mas enfim, é uma maneira que eu encontrei. Mas eu não consegui, o acampamento ele tem uma intensidade, quem fez a experiência, você também é convidado, né, a participar conosco quando retornarmos dos nossos acampamentos, a experiência é intensa, é forte, é maravilhosa. Aí eu comecei assim, só que daí no segundo dia eu já não conseguia mais, porque eu falei, gente, eu não estou sendo eu aqui por inteiro, né? E aí eu vi a necessidade, eu falei, não, aí eu procurei os meus líderes, falei, não, gente, eu quero me revelar, eu quero falar, e assim foi, né? No segundo dia, à tarde, à noite, antes da missa, aí eu falei para a equipe, para o pessoal, minha tribo, que eu era padre, e todo mundo ficou assim, surpreso, alguns já imaginavam que era mesmo, mas assim, após, né, a experiência do acampamento, né, mexeu aqui, né, mexeu aqui, e totalmente, e quem já fez a experiência sabe, e mexeu no meu interior, isso foi muito bom, né, me deu um ânimo novo, um fervor, um gás, uma energia, que eu voltei assim fervendo. Eu falei, gente, vamos, a paróquia todo mundo tem que fazer e tem que levar, e vamos que vamos.
Então isso para mim foi um reavivar, né, da dimensão da vocação, do sacerdócio, e consequentemente, depois, né, voltando para a paróquia, né, o desejo de fazer com que isso, né, pudesse acontecer. E tem acontecido, né, a partir da minha experiência, né, de transformação também, de mudança, né, interior, e de reavivar, né, no coração do padre esse gosto, esse desejo, muito mais ainda, né, pela Eucaristia. Mas no acampamento a gente trabalha muito também essa realidade, né, humana, né, de interação com o outro. Então isso também, por mais que vivendo numa comunidade religiosa, né, a gente sempre mora com os irmãos. Mas isso também veio para mim. E estando no meio de leigos, né, quebrou muito dos meus paradigmas, né, enquanto padre, maneira de ser, não sei. Não, porque estava ali, todo mundo abraçava, amava. Então despertou, né, no coração do padre e no coração do Claudionor, né, essa realidade da minha infância, da minha educação dos pais. O acampamento proporcionou isso, né, essa humanidade, né, de abraçar, de beijar e de estar junto ali, né, porque não que o sacerdócio me tire isso, de forma alguma, né, mas devido à minha formação, né, à nossa formação, você vai sendo engessado de alguma maneira, algumas coisas. E estando no meio, né, isso para mim foi muito bom. E hoje, né, eu trago, né, essa realidade, né, essa humanidade, esse estar junto, esse abraçar. E, claro, agora nós não podemos, mas da experiência que nós vivemos, né, o acampamento é muito isso, trazer essa humanidade. E me resgatou nessa dimensão. E é isso que eu tenho procurado, né, vivenciar, e os nossos acampamentos, né, ter essa dimensão humana, de amor, de proximidade, de fazer com que, né, a experiência vivida, né, a graça que Deus me deu, que possa transbordar. E também, né, a partir daí convidei outros padres também, graças a Deus fizeram, e a experiência tem sido, né, maravilhosa, tem sido rica. E assim, gratidão, né, a Deus por essa experiência vivida, por esse acampamento e por aquilo que tem feito, né, na minha vida, tem transformado. E quando você é transformado, você é tocado, consequentemente você vai transbordar. O nosso carisma, né, é o louvor de Deus, e o nosso fundador nos pedia muito, né, não basta estarmos, nós precisamos transbordar, não basta estar cheio, precisa transbordar, né, essa graça. Então é essa experiência que eu tenho vivenciado, né? A graça que me foi dada, mas isso transborda. Então outras pessoas também tocam, né, daquilo que eu vivi e consequentemente vai transbordar da mesma forma na vida, enfim, em tantas outras realidades. E louvo a Deus, né, por esse projeto, por esse acampamento que eu vivi, e por aquilo que Deus tem derramado na nossa vida, na minha vida, nesse projeto, e todos aqueles que fazem parte, né, dessa obra maravilhosa. Então é isso, encerramos aqui o nosso primeiro Diz Aí Campista. Muito obrigado, padre, por ceder um tempo passar aqui conosco. O senhor gostaria de deixar um recado para os nossos campistas? Alegria grande, né, de estar com vocês, né, esse departamento de comunicação, nesse Diz Aí Campista. Queridos, é uma alegria muito grande, é uma graça, né, nós estarmos avançando, estarmos crescendo, e você faz parte, né, desse projeto. Você faz parte de tudo isso, da experiência vivida. E vamos fazer com que essa graça recebida, vivida, ela possa se multiplicar, né? E você é convidado, né, a viver essa dimensão do amor, da misericórdia, da bondade, né, a deixar transbordar essa alegria da experiência que você viveu no seu acampamento, da experiência que você teve, transbordar isso lá na sua casa. E você ainda que não é campista, da mesma forma, quando nós retornarmos, né, você está convidado, né, a fazer a experiência em um dos acampamentos maravilhosos, para fazer essa experiência de graça e de vida também na sua vida. Vou deixar aqui a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, trabalhos, projetos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Forte abraço.
Muito bem, padre, muito bem. Então, ficamos por aqui no nosso primeiro Diz Aí Campista. Se você gostou, dá o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, porque em breve teremos muito mais novidades no nosso canal. Até mais! Dá aí o copo. Dá aí o copo pra ela já. Filmando? Tá filmando já? Ai, gente, não é fácil não, viu? Olha.